doutora Maitê Pimentel, hoje por Skype. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Regina? Tudo jóia. Com você, com a família? Graças a Deus. Até deixar claro para as pessoas, eu não estou com Covid, eu estou aqui no meu consultório, estou trabalhando de forma presencial e também por telemedicina, mas a Gazeta fez isso por normas até para dar um exemplo para vocês, para ficarem em casa. Exatamente, doutora. O assunto é alergia e intolerância alimentar. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E isso engana muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa tem uma intolerância a um alimento, dá náusea, dá enjoo, dá gases, dá diarreia. Pode ser uma intolerância, mas às vezes os sintomas de alergia são parecidos, né? Só que a alergia é mais perigoso. Pessoas com alergia a algum alimento, elas podem ter aquela anafilaxia, que é o edema de glote e até mortalidade, faltar respiração. Já as intolerâncias alimentares, elas podem dar gases, diarreia, passar mal, mas não levam à mortalidade. Essa é a grande diferença. Então, eu posso entender que intolerância é um desconforto e alergia é um risco mais grave. Sim. A alergia, ela ataca todo o sistema imunológico, eles vão para cima daquilo como se fosse um agressor e todo o sistema imunológico pode agredir. E aí você tem sintomas mais graves. Já intolerâncias é a grande diferença, não é o sistema humoral, é mais com enzimas, então você consegue se adaptar àquilo, você pode até conviver com uma intolerância, diferente de quem é alérgico, que tem que retirar totalmente o tipo de alimento da dieta. Perfeito. Doutora Maitê conversa conosco do consultório dela por Skype, mas a nossa dinâmica é a mesma. Mitos e verdades, depois perguntas do pessoal de casa, combinado? Combinado. Então vamos aos mitos e verdades. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que pais alérgicos têm mais chances de ter filhos alérgicos? É super verdade. Então, quando você tem um pai alérgico, vai o pai só. Você tem 40% de chance de ter o filho alérgico. Se tem pai e mãe, aumenta para 80% essa chance, tá? Então, a alergia, ela vem de vários fatores epigenéticos do meio externo, da mãe, de doenças da mãe. E também, outra coisa, desbiose intestinal. Então, está se estudando muito sobre os 300 trilhões de bactérias do intestino, que se isso está inflamado, por exemplo, uma criança ela pode abrir mais as vilosidades intestinais e o alérgeno, a substância que está dando alergia, entrar mais fácil e o corpo produzir mais anticorpos contra isso. Então, genética está muito envolvida em alergia. Tá bom. É mito ou verdade que a lactose é a principal causadora de alergias em crianças? Vamos pensar, acho que um monte de gente vai falar que é verdade, né? Mas é mito, tá? Aí tem uma pegadinha nessa pergunta. Primeira coisa, a gente tem alergia à proteína do leite, a caseína, e não a lactose, e não a glicose do leite, que é a lactose. Então, são coisas diferentes. Uma coisa você tem intolerância à lactose, você não digere o açúcar do leite, e outra coisa é alergia à proteína do leite. Então, a maior causa de intolerância alimentar de alimentação em crianças é, sim, a proteína do leite, 80% dos casos. Mas a maior causa de alergia nas crianças vem do sistema respiratório, rinite, 30%, e asma, uns 10, 15%. E você sabe que vai melhorando, né? Crianças com 7 aninhos de idade geralmente melhoram, né? Esse sistema imunológico. Por quê? A criança ainda está formando o exército de combate aos alérgenos. Então, ela vai melhorando, e uma hora ela até melhora de vez. Por exemplo, crianças que têm alergia à lactose, com 3 aninhos de idade, podem melhorar. Ai, que bom. Então, também é uma coisa que não é para sempre, mas isso depende do sistema imunológico, tá? A maior causa também com crianças, tem que tomar cuidado, é shampoo, é sabonete. Por isso que tem que ser com pH neutro, não pode ter tantas substâncias como amônia. Cuidado com os brinquinhos da criança, se tem níquel, dá muita alergia. Por isso tem que ser aqueles brinquinhos de ourinho, né? Aquelas bolinhas piquititicas que a gente coloca nas crianças. Então, várias coisas podem dar alergia, tudo. Tem que tomar cuidado e se a criança tem alergia, tem que investigar rápido. Porque isso, como eu falei, pode dar edema de glote. Perfeito. É mito ou verdade que frutas e verduras não causam alergia? Agora todo mundo vai se assustar com essa resposta. É mito! Gente, como é que pode?
Vocês sabiam que verduras e frutas podem dar alergia? Sim. Então, ovo também. Então, é tudo que é coisa da natureza, a gente fala, é de Deus, não faz mal. Nem sempre. O nosso corpo, ele tem anticorpos contra vários alérgenos, né? As frutas que dão mais alergia, vou contar. Kiwi. Olha só. Então, para criancinha já com alergia, não deem kiwi. Existe uma coisa que se chama reação cruzada, alergia cruzada, que os anticorpos pegam algum fator que parece com outro alimento, que acontece muito com a banana e com o avocado, crianças que têm alergia ao kiwi, e látex também confunde com a alergia do kiwi. Então, assim, cuidado, se tem algum sintoma diferente, quando se está introduzindo uma alimentação nas crianças, não achem que é outra coisa. Verdura e fruta pode sim dar alergia. Perfeito. É mito ou verdade que a intolerância à lactose é passageira? É mito, né? Então, quando a gente desenvolve anticorpos que não conseguem, né, digerir a lactose, que seria a enzima lactase, não digere a lactose, isso é para sempre. Então, não só o leite, as pessoas têm que tirar os derivados do leite, né? Então, o iogurte, os queijos, tudo que é processado com leite, achocolatados, porque isso faz inflamar muito, né, a barriguinha da gente. Para crianças é muito ruim, porque se você não tem essa intolerância, as vilosidades ficam estranhas, aí você não absorve as vitaminas, a criança não cresce direito, pode baixar a imunidade. Para adultos, isso pode causar queda de cabelo, pode dar refluxo, aquela azia que vai e volta, pode dar manchas na pele, pode aumentar a obesidade em 30%, pode dar diarreia crônica. Então, não é assim, eu passo mal, tenho gases e tanto faz. Isso interfere em todo o metabolismo, em todo o organismo da pessoa. É sério, né? É sério. É sério. É mito ou verdade que a intolerância ao glúten geralmente se manifesta na infância? Isso é verdade se a gente for falar sobre celíacos. Existem 2 tipos de intolerância ao glúten. Os celíacos e os intolerantes ao glúten não celíacos. A grande diferença é que os celíacos é uma doença que é genética, tem até um fator que a gente dosa no sangue, que é o HLA, QDR2 e 8, e tem anticorpos também, é uma doença autoimune, que são célulazinhas que atacam o glúten, como se fosse um corpo estranho. No celíaco, não só gases, distensão abdominal, flatulências, refluxo, mal-estar, isso vai ser sistêmico. Então, você pode ativar outras doenças autoimunes. Existem causas de osteoporose, de infertilidade associadas aos celíacos. Já os intolerantes ao glúten não celíaco, aquele sintoma vai ficar parado no trato gastrointestinal, só na barriga. Os gases, intolerância, então não faz tanto mal. Faz mal, como eu falei, de absorver vitaminas, da mesma coisa da lactose. Mas a celíaca é uma doença autoimune sistêmica. Aí a gente tem que cuidar de outras coisas, além do sistema imunológico desse paciente. Perfeito. Já volto para as perguntas do pessoal de casa, pode ser? Estou aqui esperando. Até daqui a pouco. Como explica bem, né? Impressionante. Doutora Maitê explica, a gente entende. Explica, a gente... Não é? Vamos às perguntas de casa com a doutora Maitê Pimentel. Primeira pergunta foi enviada pela Mariana. Quem tem lactose não pode consumir nenhum alimento lácteo? Isso mesmo, Mariana. Então, quem tem intolerância à lactose não consegue digerir a glicose do leite. Então, você tem que tirar tudo que tem o derivado do leite. Os iogurtes, os cremes de leite, todos os tipos de queijinhos, várias coisas que têm derivados. Então, existe também uma possibilidade, quem é intolerante à lactose, usar a lactase. Então, você ingere, né, um comprimido ou pozinho de lactase e você, por um tempo, pode comer as coisas com intolerância. Cuidado quem é alérgico. Quem é alérgico não pode fazer isso. Próxima pergunta foi enviada pela Luísa. Eu comia camarão e frutos do mar normalmente, mas agora, com 25 anos, tive 2 vezes uma crise alérgica com camarão. A pessoa pode desenvolver alergia depois de um tempo? Sim, você sabe que isso é uma coisa que as pessoas questionam e duvidam, mas o nosso sistema imunológico ele vai criando sensibilização. Então, a partir do momento que você entra em contato com uma coisa que é alérgico, você produz uns anticorpos, mas não tanto. Aí depois, mais um pouquinho, e esse exército vai crescendo. Quando o exército está enorme, ele faz aquele boom, faz uma guerra.
e aí que você sente Olha. alergia. E aí, toda vez que você entrar em contato com esse alérgeno, pum, esse exército pode criar de novo as forças e combater e dar alergia forte. Então, tem que tomar cuidado. Quem tem alergia tem que tirar totalmente esse alérgeno de contato, seja de pele, seja de boca, tem que tirar totalmente. Entendi. A próxima pergunta é da Elizabeth. Como saber se tenho alergia ou intolerância ao leite? Quais exames são recomendados? Muito legal, Elizabeth, porque assim, se os sintomas são parecidos, como é que você vai saber? Pelo exame. Então, a gente tem os testes de intolerância à lactose, em que você faz no laboratório, são 2 horas, de meia em meia hora a gente vai dosando, né? A glicemia, porque isso entra em contato com essa lactose, a gente vê se tem a hipoglicemia. A gente tem os testes de intolerância à lactose genéticos, que a gente já tem a disponibilidade hoje em dia. A gente tem os testes de intolerância à proteína do leite. Gente, tem um teste agora que você colhe pelo sangue, você detecta mais de 200 alimentos que você tem intolerância, que não tinha antigamente. Porque também a gente só pensa em glúten, lactose, glúten, lactose. Gente, eu tinha uma paciente que tinha colite, toda hora diarreia, era o alho. Como é que eu ia descobrir sem o teste, né? Já quem é glúten também tem esses testes e tem o teste no sangue, que é o anticorpo, antigliadina, antiendomísio, transglutaminase. Então, se você tem algum grau de alergia, tem que fazer exame. Perfeito. Mais uma pergunta da Luísa. É possível ter doença celíaca sem manifestar sintomas? Olha que pergunta interessante. Às vezes os sintomas são leves e às vezes são graves. Então, sem manifestar, celíaca é uma doença, né, genética hereditária. Então, o que acontece? Você vai ter sintomas sim se você comer o glúten. E é difícil não comer glúten, quem não sabe, né? Muitas coisas têm glúten, os pães, as massas, as bolachas, embutidos. Então, tomem cuidado com presuntos, com salames, isso também tem glúten. Tem remédios que tem na composição do comprimido glúten. Então, tomem cuidado. Então, essas pessoas, às vezes, têm um sintoma leve, como eu falei, de uma gases, uma diarreiazinha, estufamento de barriga, mas isso pode estar comprometendo toda a absorção de vitaminas e o sistema imunológico, inclusive agora no Covid. Quanto mais imunidade baixa, a gente não tem um exército para combater qualquer tipo de vírus ou bactéria que entre em contato com o nosso organismo. Tá certo. Mais uma da Elisa. Toda vez que como pão ou massa, me sinto muito inchada, com a barriga doendo, mas só quando como esses alimentos. Pode ser intolerância ao glúten? Pode sim. Elisa, quando a gente fala de glúten, pode ser trigo, centeio, cevada, e a gente consegue fazer as diferenciações disso com os testes de intolerância alimentar, tá? Então, por exemplo, tem intolerância à cevada da cerveja, cevada do vinho. Então, a gente tem vários tipos de intolerância e a gente consegue hoje em dia detectar. Então, pode ser sim, vale a pena você fazer os testes e investigar esse desconforto que você tem alimentar. Perfeito. Doutora Maitê, foi confortável para você a gente interagir assim? Foi sim, vocês escutaram bem? Como é que foi aí, Rê? Para mim foi perfeito, impecável, viu? Que bom, que bom. Eu não deixo de mexer minhas mãozinhas, né? Como uma bela italiana, não paro de mexer as mãos. Mas a gente gosta de você como você é, você explica muito bem. É que às vezes tem gente que acha que não flui direito. Para mim foi maravilhoso e é a alternativa possível por um período, né, doutora? Sim, não custa nada. Todo mundo que puder se preservar, ficar em casa, é válido. Pessoal, os hospitais estão cheios, a gente precisa realmente restringir, andar na rua, encontrar com parentes, até com amigos, nessa fase principalmente. Então, vamos ajudar. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutora? Doutora Maitê Pimentel arrasa de qualquer jeito. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê Pimentel é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê Pimentel é @maitê_endócrino, Maitê, M-A-I-T-H-E, Maitê_endócrino. Um beijo gigante, até breve. Um beijo pra família. Tchau.